Continuamos uma nova série de reflexões que o nosso diácono já adiantou aqui na hora dos avisos. Essa série nós estamos intitulando de Esperançar. Nós pegamos o substantivo esperança, transformamos num verbo, porque verbo é ação, e a nossa ideia é que a gente aprenda a fazer da esperança, de fato, uma ação na nossa vida. A gente está vivendo um tempo de caos. A gente liga a televisão, os noticiários, caos para tudo quanto é lado. A gente tem desinformação o tempo todo. A gente tem pessoas morrendo de medo. A gente tem pessoas vivendo com muita ansiedade. O número de depressivos só fez aumentar durante esses últimos tempos. E os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são de doença, os dias são de morte. A realidade que nós estamos vivendo, de fato, é um caos. E a gente não nega nada do que está acontecendo. Mas uma coisa talvez esteja fugindo da compreensão ou da consciência da Igreja do Senhor. Nós somos o povo que detém a verdade da esperança. E nós somos o povo do consolo. Nós somos o povo onde reside a palavra de fé, de confiança. Nós somos o povo que não o povo que mais cresce em tempos de perseguição e tribulação. Assim foi ao longo da história do Evangelho, ao longo da história do cristianismo, assim foi ao longo da história do povo de Deus. Quando nós, por exemplo, estudamos os primeiros passos da Igreja do Senhor, em Atos, no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, a igreja está crescendo, o Evangelho está sendo pregado, muitos irmãos estão se juntando para adorar o Senhor, compartilhando o pão de casa em casa, se reunindo no templo para poder anunciar que o Messias veio. Isso está acontecendo, mas aí os judeus não se alegram com isso, pelo contrário, começam a perseguir os crentes. Em Atos capítulo 5, tem o apedrejamento de um diácono da igreja chamado Estevão. E depois daquele ali, no Atos capítulo 8, diz que o povo de Deus começa a ser perseguido de tal forma que eles vão ser dispersos. E porque eles estão sendo dispersos, o Evangelho começa a se espalhar. Porque a expressão do versículo 4 de Atos capítulo 8 é anunciando a palavra. Em tempos de morte, em tempos de angústia, a igreja cresce anunciando a palavra o tempo todo. A igreja é aquela que vai anunciando a esperança por onde passa. E nós estamos vivendo dias onde o medo ele vai invadindo até a própria igreja. Os irmãos, a gente sabe que a doença existe, a gente sabe que a pandemia é real, nós sabemos de tudo que está acontecendo e nós não negamos nada. Mas nós não podemos sucumbir a isso e nós não podemos paralisar por causa do medo. Nós precisamos avançar porque a esperança reside em nós. Se a igreja esmorece, o mundo esmorece. Se a igreja para, o mundo para. Porque o mundo só sobrevive, só existe esperança no mundo porque a igreja ainda está no mundo. Se você está acompanhando os nossos estudos, por exemplo, de Apocalipse, você viu que na nossa última aula, a igreja de Jesus, ainda sobre a terra, faz com que as pessoas ainda tenham oportunidade de arrependimento. A igreja de Jesus, ainda antes do arrebatamento, mesmo vivendo toda a tribulação, ela ainda é o meio pelo qual o mundo tem esperança de se arrepender. Mas quando a gente chegou agora no último estudo, em Apocalipse capítulo 16, que essa igreja está diante de um mar de vidro, adorando ao Senhor, e esse mar de vidro que é símbolo de separação, ele agora está misturado com o fogo, que é o símbolo de purificação, e agora essa igreja está sendo purificada, adornada, para poder entrar no novo céu e na nova terra. O primeiro ato que acontece depois que a igreja é assunta aos céus, é o derramado cálice da ira de Deus. Porque todos aqueles que ficaram seguindo a besta, seguindo o anticristo, esses experimentarão do cálice da ira de Deus. Então, o fato de estarmos aqui ainda nesse mundo, nos diz que ainda há esperança para este mundo. O fato de ainda estarmos aqui, amados irmãos, faz com que a ira de Deus não seja ainda derramada sobre esse mundo. Porque Deus, quando olha lá
de cima e olha para a sua igreja, não é porque ele está contemplando eu e você bonzinhos, não é porque ele está achando em nós alguma coisa boa, não, mas quando ele olha lá de cima, ele vê Jesus no meio da igreja, e Jesus é aquele que aplaca a ira de Deus. Mas quando a igreja for arrebatada, não tem mais esperança para esse mundo. O problema é que muitos de nós estamos vivendo hoje como se a igreja tivesse sido arrebatada, e nós somos aqueles que ficamos aqui para experimentar do cálice da ira de Deus. Então o que é que a gente tem refletido e o que é que a gente tem desafiado a igreja a fazer a partir desses dias? Dias de caos, dias de muita angústia e de medo. Esperançar. É levar esperança para as pessoas. É abrir a boca e anunciar, porque por mais que a mídia diga que não tem jeito, que o caos está instaurado e que vai dar errado e que é isso e que é aquilo, a gente pode dizer, nós temos uma firme esperança que é o Senhor Jesus. Nós temos isso em nós, nós podemos anunciar, ainda que o nosso corpo mortal pereça, nós temos uma pátria nos céus, e nós vivemos para isso, nós temos esperança. E eu quero compartilhar com vocês um texto das Escrituras que fala desse momento da ressurreição de Jesus, porque Jesus quando ressurge, e os dias, tanto a sexta-feira da paixão, o sábado, que nós conhecemos por sábado, aleluia, são dias de desesperança. Porque se a única coisa que faz com que as pessoas ainda estejam vivos é a graça de Jesus aqui na terra, e agora Jesus está morto, parece que não há mais esperança, mas no terceiro dia ele ressurge, e com ele ressurge a esperança. E eu quero ler o texto de Marcos capítulo 16 com os irmãos, que fala sobre isso. Quando os irmãos abrem Marcos capítulo 16, o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, ainda jovem, ele diz para Timóteo: Timóteo, vocês precisam aprender a como andar, como deve andar a igreja do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, ele fala isso, versículo 15, ele vai dizer: sabe por que vocês precisam aprender como a igreja do Senhor deve andar? Porque a igreja do Senhor é a coluna e baluarte da verdade. Nós temos a palavra da verdade, não um conceito, não uma filosofia ou uma ideologia. A verdade é uma pessoa, é Jesus. E nós precisamos andar anunciando essa esperança. E quando nós olhamos para esse texto aqui da ressurreição, Marcos capítulo 16, nós encontramos personagens aqui que não tinham esperança mais. E veja o que acontece, Marcos capítulo 16. Na tarde do outro dia, passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram comprar perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. O que é que elas esperavam encontrar quando chegassem no corpo, ou no sepulcro? O corpo de Jesus. Não havia esperança. Levaram-nos ao túmulo na manhã seguinte, bem cedo, logo ao nascer do sol. No caminho elas iam discutindo como poderiam rolar a pedra para o lado, porque ela era enorme, e essa pedra estava na entrada do sepulcro. Mas quando chegaram, viram que a pedra, uma pedra muito pesada, já havia sido tirada, e a entrada estava aberta. Então elas entraram no sepulcro e viram assentado à direita um jovem vestido de branco. As mulheres ficaram assustadas, mas esse jovem, que aqui aparece como anjo, disse: não fiquem com medo, não fiquem com medo, vocês não estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vejam o lugar onde ele estava, onde jazia o seu corpo. Agora vão e digam aos seus discípulos, incluindo Pedro: Jesus vai adiante de vocês para a Galiléia. Vocês o verão ali, tal como ele lhes disse. As mulheres saíram e fugiram do túmulo, amedrontadas e assustadas, e por causa do medo não disseram nada a ninguém. Era um domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou, e a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Deixa eu ler só até aqui. Aqui tem duas personagens importantes aqui para a gente tratar. Na verdade são vários, mas eu quero destacar aqui a Maria Madalena e o Pedro. A Maria Madalena,
É bem interessante que o texto nos diz que Jesus, a informação sobre ela Jesus havia expulsado dela 7 demônios. 7, mais uma vez, é o número da completude. O que o texto está querendo dizer, enquanto muitos começam a nomear, dar nome aos 7 demônios, demônio tal, demônio tal, demônio tal, o texto só está querendo dizer que essa mulher era completamente dominada pelo demônio. Aquela mulher vivia de tal forma que ela não tinha mais volição, não tinha mais vontade própria, ela era totalmente dominada pelo demônio. E Jesus havia expulsado de Maria Madalena esses demônios. Então havia no coração de Maria Madalena uma grande gratidão, uma grande expressão de alegria, porque ela havia sido liberta. Só que Jesus morreu e não havia esperança mais para ela. E aí ela vai para o sepulcro embalsamar o corpo de Jesus. E lá ela tem uma surpresa. Mesmo Jesus havendo falado, mesmo Jesus tendo dito que no domingo ele ressuscitaria, não havia esperança tanto para ela como para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, indo-se embora para casa no domingo à tarde. Não havia esperança, não havia crédito, porque as pessoas entendiam que a esperança era para esta vida, que o que Jesus operava era para este reino, mesmo ele falando de um reino vindouro. As pessoas olhavam as palavras de Jesus sempre para algo de agora, para este reino. Mas Jesus havia operado um milagre na vida de Maria Madalena, e não é à toa que ela é a primeira a poder chegar no sepulcro para poder perceber e ter o encontro com a ressurreição de Jesus. Como assim? É verdade? Tudo que ele falava era verdade? As palavras de eternidade, quando ele falava que o reino dele não era daqui, essas palavras eram verdade. Então veja a confusão que há na mente de Maria Madalena. Mas aparece outro personagem aqui, que é o Pedro. Não na história, mas nas palavras do anjo. Quando no versículo 7 nós lemos: agora vão e digam aos seus discípulos, incluindo Pedro, avisem a Pedro também, que Jesus está indo adiante, lá para o mar de Tiberíades, lá para Galileia. Avisem a Pedro, avisem aos discípulos, mas avisem, incluam aí nesse aviso o Pedro também. A gente já conversou um pouco sobre isso aqui, mas essa expressão nos chama a atenção, porque Pedro era aquele que havia negado Jesus. Sim, Pedro o impetuoso. Pedro é aquele impetuoso que quando Jesus está falando da sua morte, Pedro é aquele que pula na frente e diz: não, Senhor, eu vou contigo até o último momento, eu vou contigo até a hora da morte. Pedro é aquele camarada instável, que em Mateus 16 ele consegue revelar para todo mundo quem Jesus é de fato. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas que poucos versículos da frente, Jesus começa a falar da sua morte e Pedro diz assim: não, pelo contrário, eu não vou deixar que isso aconteça contigo, o Senhor não vai morrer. E ele começa a tentar impedir o plano de Deus na vida de Jesus, até que Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te daqui, Satanás. Um camarada que acabou de ser usado por Deus para revelar quem Jesus é, agora já estava sendo usado pelo diabo. Pedro o instável, Pedro o sanguinário, que quando Jesus é preso, ele puxa a espada para poder ir para a luta e acaba cortando a orelha de um soldado chamado Malco. Esse Pedro aqui, que na hora da morte de Jesus, da Via Cruzes, ele consegue negar Jesus 3 vezes. As pessoas perguntam para ele: você não é um daqueles que andava com Jesus? Ele diz: não conheço esse homem, eu não conheço. Mas é esse Pedro que Jesus está dizendo para as Marias, que o anjo está anunciando para as Marias: olha, avisa a Pedro que Jesus vai para Galileia, ele quer tratar algo com ele lá. Não há esperança mais na vida de Pedro, porque se você for para João capítulo 21, você vai ver o encontro de Jesus com Pedro, e você vai ver que Pedro tinha voltado a pescar peixes, e Jesus já tinha chamado ele para ser um pescador de homens. Não havia mais esperança na vida de Pedro, e Pedro estava no mar pescando, passou a noite toda, não pegou nada. João capítulo 21, Jesus chega e chama e manda eles jogarem a rede do outro lado. E quando eles jogam, eles pegam lá 153 grandes peixes. E Pedro percebe que quem estava falando com ele ali era o próprio Jesus. Amados irmãos,
A ressurreição de Jesus, ela vem promovendo essa esperança. A esperança da restauração da vida de Maria Madalena, dizendo, olha, o que eu fiz contigo não é para agora, é para a eternidade. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, se você beber da água que eu lhe der, você jamais, isso vai jorrar para a eternidade. Porque sempre a nossa visão daquilo que Cristo pode fazer por nós é sempre numa perspectiva terrena daquilo que Ele pode realizar aqui e agora. O apóstolo Paulo nos diz que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a gente cria uma expectativa de esperança para o hoje e para o agora, achando que Jesus ele está preocupado com a minha agenda e os meus planos que eu decidi fazer na minha vida. Enquanto Jesus não tem, em momento nenhum, preocupação ou responsabilidade com a minha e com a sua felicidade, com a minha e com a sua agenda. Ele tem responsabilidade e fidelidade com o propósito dele. E aí sim, quando nós estamos alinhados com os propósitos do Senhor, a gente pode experimentar o que é felicidade. A gente pode viver realmente debaixo dos planos do Senhor que são perfeitos. Conversava com uma jovem essa semana e falava sobre isso. O problema é que às vezes a gente fica orando para que o Senhor venha fazer algo hoje aqui, dizendo para o Senhor o que Ele deve fazer e achando que nós sabemos o que é melhor para nós. Enquanto em momento nenhum o Senhor tem dito para nós que vai ser responsável por aquilo que a gente vai planejar. E Ele está nos convidando para viver aquilo que Ele planejou. Amados irmãos, não é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável. É a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Não são os nossos planos que são planos de paz. São os planos do Senhor que são planos de paz e não de mal. Então nós temos esperança que o Senhor Ele vem, alinha a nossa vida, apesar das nossas decepções, apesar de tantas vezes a gente quebrar a nossa cara com as nossas decisões. A gente tem esperança que Jesus é aquele que, assim como fez com Pedro e traz Pedro para a mesa e começa a restaurar a vida de Pedro para colocar ele no propósito que Deus queria, Deus está fazendo isso com cada um de nós. Deus está nos convidando para os seus propósitos. E a gente tem esperança que o Senhor está fazendo isso ao longo de toda a história. Porque Pedro, depois do que aconteceu aqui, desse encontro em João capítulo 21, no mar de Tiberíades, na praia, quando ele pula na água para poder se encontrar com Jesus e vai nadando, apesar do barco estava perto, 200 côvados, cerca de 90 metros da areia, os outros discípulos vêm arrastando a rede com os peixes e Pedro vem nadando ao encontro de Jesus. E quando eles chegam lá, eles veem que tem pão e tem um peixe. Jesus estava ali preparando o seu momento de janta, de ceia. Mas Jesus diz para eles assim: faça o seguinte, traz alguns dos peixes aí que vocês pescaram também. E participem dessa ceia, desse banquete. Porque enquanto vocês estiverem vivendo os propósitos de vocês e quiserem pescar da forma como vocês querem pescar, vocês não vão pegar nada. Mas se vocês forem alinhados ao meu propósito, à minha voz e aquilo que eu tenho para vocês, vocês vão encher a rede de vocês de peixe. E aí vocês vão poder vir para a mesa com alguma coisa para oferecer. Enquanto vocês estiverem vivendo a agenda de vocês, naquilo que vocês acham que vocês têm que fazer no dia a dia, vocês vão comparecer sempre à mesa do Senhor para pedir, porque a mão vai estar vazia. Mas todas as vezes que você se alinhar com aquilo que Deus tem para você, você vai ter algo para ofertar à mesa. Porque há esperança, irmãos. O Senhor ele vai tratando o nosso coração e vai nos alinhando àquilo que promove esperança na nossa vida. Pedro, a partir de agora, ele se torna um grande pregador. É um líder. Atos capítulo 1, ele está liderando a igreja. Atos capítulo 2, ele está pregando e 3.000 pessoas se convertendo. Atos capítulo 4 diz que Pedro ficava no caminho e a sombra dele curava. E a gente vai vendo a história de Pedro e o que Pedro se tornou. De repente a turma quer prender ele e ele diz: não, importa é anunciar e obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E ele escreve cartas. E a tradição diz que na hora da sua morte,
Ele vai ser crucificado. E como se ele dissesse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Invertem a cruz e Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Tanto faz, porque para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Podendo pegar as palavras emprestadas do apóstolo Paulo. Porque a visão de Pedro está para a eternidade. É a carne que vocês querem, é a carne que vocês querem derrubar, é a carne que vocês querem crucificar, que o façam. Eu tenho uma vida eterna, minha esperança é para a eternidade. Sabe, irmãos, é isso que tem que invadir o nosso coração nessa manhã. É por isso que o medo vai embora. É por isso que a gente deixa a angústia de lado, porque a gente está se preparando para algo muito maior, de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tudo aquilo que Deus preparou para cada um de nós. A gente está falando de eternidade, a gente está falando de uma esperança viva. Então é nessa perspectiva que a gente pode compreender textos da seguinte espécie, por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar a si todas as coisas. Textos como o do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículo 24: porém em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando a gente se enche da perspectiva da eternidade, da esperança da eternidade, a gente vai entender, por exemplo, o que Isaías profetizou, um texto tão conhecido que fala do Cristo sofredor. Isaías 53, versículo 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre ele as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Quando a gente olha para esse texto numa perspectiva de eternidade, a gente vai entender que não há doença nesse mundo que consiga tirar aquilo que o Senhor nos trouxe. Não há doença nesse mundo que consiga atingir o homem espiritual e a mulher espiritual que nós somos. Não há doença nesse mundo, um câncer pode jogar você na cama, mas o seu corpo espiritual, a sua vida está em Jesus. Quando a gente começa a entender o que é eternidade, amados irmãos, a gente para de reclamar do que nos acontece aqui nessa vida, porque o que é uma vida de 100 anos, 120 anos, comparado à eternidade que a gente vai viver. A gente está falando de uma vírgula na nossa história. E a gente fica querendo viver pela vírgula, enquanto a gente tem a eternidade do texto. E aí nossos olhos fixos em Jesus, porque a sua ressurreição trouxe esperança para a gente, porque ele mesmo falou que nós, então, ressuscitaremos com ele. Porque Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E aí nós estamos falando de esperança. A doença vem ao corpo, o vírus vem. E se o apóstolo Paulo estivesse entre nós, ele faria a mesma pergunta que fez em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, quando ele disse, diante do perigo da morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? O que você vai conseguir fazer comigo? Tirar essa carne? Tirar de mim esse corpo? Para mim isso é lucro. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amados, a ressurreição de Jesus é a ressurreição da esperança para cada um de nós. Porque até ele vencer a morte, tudo se tratava do que é terreno.
depois que ele venceu a morte, ele agora nos anuncia, ou pelo menos nos nossos olhos caem as escamas para a gente entender que o que ele estava falando de reino, o que ele estava falando de eternidade, não tem a ver com isso aqui. Aqui é o nosso ambiente de serviço. Aqui é o nosso expediente de trabalho. Mas ele nos espera para que a gente viva a eternidade com ele. Eu queria encerrar convidando você a esperançar no dia a dia. Como o Vogran falou aqui na hora da graça de contribuir, as oportunidades estão aí. Ontem eu perdi mais um amigo para esse vírus. E no grupo lá do trabalho, um amigo de trabalho, eu percebi que eu estava compartilhando isso com o Gina, eu percebi que havia um alvoroço, havia um nervosismo, havia um espírito de medo. E as pessoas só diziam, o negócio está pegando, vai acontecer isso, está demais, os leitos estão assim, e muita gente está morrendo. Eu peguei um texto da palavra do Senhor, escrevi, e entendi que ali era uma oportunidade que eu tinha de esperançar. E trouxe uma palavra para aquelas pessoas ali. E eu fico imaginando quantos estão vivendo assim no dia a dia. Enquanto a igreja do Senhor se calar, essas pessoas vão sucumbir nos seus medos e nas suas angústias. Mas nós podemos abrir a nossa boca, estender a nossa mão e dizer para as pessoas, calma, Jesus ressuscitou. Há esperança. Não se trata disso aqui, se trata da eternidade. Calma, eu sei do que eu estou falando, eu tive um encontro com Ele e Ele me garantiu. Ele me garantiu. Ele disse para mim, estou preparando moradas. E quando eu voltar, eu levarei vocês para estarem comigo mesmo. Estou preparando casa para vocês. Estou garantindo o futuro de vocês. Amados, em nome de Jesus, coloque seu coração diante do Senhor agora e ore. Baixe sua cabeça, fale com Ele. Enche o seu coração de esperança, porque Jesus ressuscitou. Fale com Ele, coloque seu coração diante dEle e agradeça, porque Ele está te enchendo de uma viva esperança. É para a eternidade, é para a eternidade. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que viver de qualquer jeito? Não, em momento nenhum falei isso. Você tem que continuar se cuidando, você tem que continuar cuidando do seu irmão, você tem que continuar usando máscara, você tem que fazer tudo para abençoar pessoas. Não só por você, faça pelas pessoas. Mas em nome de Jesus, se encha de esperança nessa manhã. Dê lugar à esperança. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus, o apóstolo Paulo diz que essa esperança não nos decepciona. Ela já foi derramada no nosso coração pelo amor de Deus. Então entenda, você tem a esperança viva em você. Exercite isso no dia a dia. Fale para as pessoas quem Jesus é. Entenda que não se trata disso aqui. Nós estamos falando de uma eternidade. Coloque seu coração dentro dele. Vamos orar juntos. Pai, obrigado por esse tempo aqui, Senhor. Obrigado porque nós podemos cantar louvores numa firme e viva esperança de que o Senhor está vivo e permanecerá assim pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Enche o nosso coração de esperança nessa manhã, tirando a angústia, o medo, o vazio, a desesperança, tirando de nós tudo aquilo que faz com que a gente entre num ambiente de depressão, de angústia. Mas nos lembra, Senhor, que não se trata disso aqui. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Trata os nossos corações, Senhor, nessa manhã, e nos enche da esperança viva que só há em Jesus. E nos ajuda a sair daqui deste lugar, como a tua igreja fez em Atos capítulo 8. Indo por toda parte, anunciando a palavra. Indo por toda parte, anunciando que há esperança em Jesus. Usa-nos, em nome de Jesus.